O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Este é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Aleluia, amém, aleluia, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. vamos agora mesmo sentados, invocar o Espírito Santo, a fim de que nossos ouvidos estejam bem abertos para o acolhimento da palavra, e essa palavra possa chegar ao nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos e pedir o Espírito Santo, o esposo de Maria, o Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo a fim de que nossos ouvidos, acolhendo a pessoa de Jesus Cristo, possa o nosso coração ser fecundado, o nosso coração possa gestar vida nova, uma nova criatura possa começar a ser gerada em nosso coração. E esta palavra só pode ser acolhida se o Espírito Santo prepara este terreno que é o nosso coração. Por isso pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas sobre toda esta assembleia. Nós pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas em nome de Jesus Cristo. Venha abrir os nossos ouvidos, venha preparar o nosso coração para que a palavra de Cristo não encontre nenhuma resistência. Pedimos, Espírito Santo, que prepare o nosso coração, a fim de que com alegria Jesus Cristo encontre lugar, e ali em nosso coração possa Ele reinar, e aí no nosso coração possa Ele governar todas as coisas, governar os nossos pensamentos, governar as nossas emoções, os nossos sentimentos, motivando tomada de decisões, motivando escolhas, gerando uma verdadeira mudança de vida. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, conceda a sensibilidade, vem Espírito Santo de Deus, conceda a amabilidade, vem Espírito Santo de Deus, conceda a humildade para se curvar diante da palavra de Jesus Cristo. Vem Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no primeiro dia da semana de cura pela palavra. E por que invocar o Espírito Santo antes de nos sentar para ouvir a homilia? Porque a palavra de Deus, ela vem como que aqueles grãozinhos de incenso. Se nós colocamos o incenso sobre um carvão que não está abrasado, estamos o que? Desperdiçando o incenso. Porque coloca o incenso, o carvão está apagado e ele então não cumpre a sua missão. E qual é a missão do incenso? Exalar um bom odor, exalar um bom perfume. E a palavra de Deus nesta noite vem como que um incenso. E é importante que ele encontre corações abrasados pelo Espírito Santo. De modo que quando chegar a palavra ao nosso coração, possa fazer com que a nossa vida exale o perfume de Cristo, exale o odor de Cristo. E qual é o perfume de Cristo? Qual é o odor de Jesus Cristo? Santidade. Santidade. E santidade tem a ver com saúde. Quem é santo? Santo são aqueles que são salvos. E a palavra salvação, ela significa saúde. Hoje estamos iniciando a semana de cura pela palavra. E o que quer a palavra realizar em nós? Salvação. E não se trata apenas daquela salvação de nos encontrar com o Senhor no final dos tempos. Ou seja, no final de nossa vida terrestre. Essa salvação tem a ver com o dia de hoje. Hoje não fecheis os vossos corações. Hoje, ouvi o que te diz o Senhor. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Isso é uma palavra de Deus. Ele vai dizer, não fecham os vossos corações como o povo no deserto, que apesar de terem visto as minhas obras, apesar de terem visto os meus milagres, apesar de terem visto os meus prodígios, fecharam o seu coração na incredulidade. Veja, meus irmãos e irmãs, não estamos longe de nos posicionar como aquele povo, porque muitas vezes nos deixamos tomar pelo entusiasmo, somos animados, mas quando vem um sofrimento bater a porta da nossa vida, muitas vezes todo aquele ânimo, toda aquela alegria, todo aquele entusiasmo parece fugir dentre os nossos dedos. E aí vem uma dúvida, e essa dúvida, ela gera muitas enfermidades. E sabe, dificilmente alguém assumiria que estava com dúvida do amor de Deus. Dificilmente, se eu desse o microfone agora para alguém, alguém diria, verdade, padre, eu já duvidei do amor de Deus. Dificilmente as pessoas costumam dizer de forma muito religiosa, não, a minha fé é grande. Ah, não, Deus eu confio, padre. Mas o que testifica de verdade se temos crido ou não, são as nossas atitudes, não é verdade? São as nossas atitudes. Não é tanto aquilo que sai da nossa boca, mas o nosso comportamento. E sabe, uma coisa que nos revela claramente de que não temos crido é a murmuração. Não é verdade? Se estamos murmurando, se estamos reclamando, nós estamos duvidando do amor de Deus. Seja lá pelo que você esteja murmurando, seja lá o que for que você esteja reclamando, aí temos o diagnóstico de que se está duvidando do amor de Deus. Porque quando reclamamos, estamos declarando de que Deus não está fazendo bem as coisas. Quando nós murmuramos, estamos declarando que parece que de nós
Deus tem se afastado. Porque não é possível, quanto eu mais rezo, mais assombração. Quem nunca falou isso, né? Essa declaração, essa palavra, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, ela testifica de que me parece que não tem funcionado muito rezar. Porque quanto mais eu rezo, mais capeta me aparece, né? Por aí. A murmuração foi algo muito presente na vida do povo que caminhava no deserto. O povo reclamava de Deus, o povo reclamava de Moisés. Se recordam da primeira leitura de ontem? A primeira leitura de ontem falava, né, a primeira leitura foi o livro de Números, falava que o povo questionava Moisés: acaso Deus e você, Moisés, nos fez sair do Egito para morrer aqui no deserto? Não temos pão, não temos água e não suportamos mais esse alimento miserável. Eu pergunto a vocês, esse povo estava passando fome? Olha o que eles estão falando. Não tem pão, não tem água e estamos fartos desse alimento miserável. Então, havia ali um alimento, mas eles estavam insatisfeitos. Um coração insatisfeito, um coração murmurador, declara então de que não se está confiando no amor de Deus. E Deus coloca o povo no deserto exatamente para prová-los. Deus, ele não nos tenta. Deus não quer que nós nos percamos dele. Deus não quer que nós nos dispersamos. Contudo, Deus quer fortalecer-nos. Deus quer manifestar o seu amor. E o amor de Deus é manifesto através de uma palavra que se chama cruz. A cruz para o povo aquele povo que saiu da escravidão, a cruz deles era o deserto. Mas eles não entraram no deserto de verdade. Eles estavam no deserto, mas não entraram nele. Tanto não entraram que murmuravam. Porque o deserto é a escola do Senhor. O deserto é uma ocasião de se experimentar que Deus é um pai providente. Porque o deserto é um local onde não se pode tirar nada. O deserto é um local onde não tem vida. E o nosso Deus, meus irmãos e irmãs, é um Deus que tira a vida de onde não se encontra a vida. O nosso Deus é aquele que faz a mulher estéril ser mãe de muitos. O nosso Deus é um Deus que faz de uma mulher estéril ser mãe de muitos filhos. De uma matriz morta, do ventre de uma mulher, Deus faz sair muitos filhos. Do deserto que nada tem, o Senhor faz surgir pão, faz surgir carne, porque a palavra de Deus diz que é este povo que saiu da escravidão. Deus até mesmo fez, ou seja, providenciou carne. E eles comeram carne até que saíssem pelas suas narizes. Já imaginou isso? Diz a palavra de Deus diz isso. Que eles comeram tanta carne que chegava a sair pelas narinas. Você já comeu carne desse jeito? Já? Alguém aqui já comeu carne ao ponto de sair pelas narinas? O povo sim, ó. A palavra de Deus fala isso, para dizer que Deus os conduzia. Deus não é um pai negligente, um pai indiferente às nossas verdadeiras necessidades. Mas acontece é que muitas vezes nos dispersamos murmurando. E quanto mais nós murmuramos, reclamamos, manifestando uma insatisfação, parece que tudo não vai bem. Você começa a murmurar de uma coisa e vai se instalando no seu coração uma tristeza,
vai se instalando no seu coração um incômodo. Quando vai ver, você já está reclamando de tudo. Mas se aquilo que você está reclamando lhe é tirado, aí você vai reclamar mais ainda, não é? Exemplo, teu trabalho. Você murmura, reclama, está insatisfeito com o teu trabalho. Mas se o teu trabalho lhe é tirado, como é que você fica? Pior ainda, não é? Os jovens, né, nesse momento em que reclamam por uma liberdade, por uma independência, vivem a reclamar, vivem insatisfeitos com seus pais. Mas tiram os pais deles. São os que mais se desesperam no dia do enterro, não é? Mas ao longo da vida se perdem na murmuração, na insatisfação, na reclamação. O seu cônjuge, a pessoa com quem você se aliançou, a pessoa com quem você se aproximou do altar, prometendo com ela estar por toda a sua vida. Quantas vezes o seu cônjuge é alvo de tantas murmurações, acusações, não é verdade? Todos nós, meus irmãos, nós somos aqui meio que insatisfeitos. E eu queria me aproveitar do dia de ontem, da liturgia de ontem, porque o domingo é um dia que ilumina toda a semana do cristão católico. E veja, ontem celebramos a exaltação da Santa Cruz do Senhor. A cruz do Senhor, essa cruz, ela é fonte de vida, embora que olhando para ela nós vejamos o que? A própria morte. Olhamos para a cruz e vemos a morte, porém ela é vida. A cruz está cheia de vida, mas só pode saber que a cruz está cheia de vida quem nela se deixa pregar, não é verdade? Porém, quero falar de outro. A cruz, ela é uma árvore que dá frutos de vida. Eu quero falar de uma outra árvore, a árvore que foi colocada no meio do jardim, aquela árvore do livro do Gênesis, aquela ao qual Deus mesmo criou. Deus criou uma árvore e a pôs no meio do jardim do Éden e falou para Adão e Eva: não se aproximeis desta árvore, porque quando tomardes deste fruto, experimentareis a morte. Olha que interessante. Diz a palavra que Eva, olhando para o fruto desta árvore, via que ela era muito desejável. Esse fruto era apetitoso. Essa árvore do meio, embora aparentasse vida, ela gerava fruto de morte. E o diabo, ele seduziu, aproximando Eva desta árvore. O diabo chamou Eva para se aproximar desta árvore. Olha que interessante. Mas essa árvore não foi criada pelo diabo, foi? Essa árvore foi criada pelo diabo? Essa árvore foi criada por quem? Então era uma armadilha de Deus? Não era armadilha, não? Aquela árvore, meus irmãos, no meio do jardim do Éden, essa árvore era a grande manifestação do amor de Deus, que ao criar o homem, dotou-lhe de livre-arbítrio, porque se não houvesse aquela árvore, o homem não poderia responder o amor de Deus, porque ele não teria escolha. A presença daquela árvore potencializava o homem a dizer: Senhor, eu te amo. Eu tenho a escolha de tomar do fruto daquela árvore, mas no entanto não faço. Sabe por quê? Porque tenho visto que tu me amas, Senhor. Estou convencido do teu amor por mim e por Eva. Fizestes todas as coisas para mim e para Eva.
O Senhor ainda pediu que participássemos desta criação, dando nome aos animais, dando nome às plantas. Tudo é tão bonito. Se não fosse o teu amor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Por isso eu te obedeço. Não tomarei desta árvore. Veja, se não houvesse essa árvore, essa possibilidade do homem se separar de Deus, se não houvesse essa porta de saída do paraíso, o homem ali não estava sendo livre para amar. O homem estava sendo condicionado a amar. E o amor exige liberdade. O amor exige liberdade. Então, aquela árvore ali era necessária para que o homem pudesse então responder ao amor de Deus. Mas aí o que faz o diabo? O diabo seduz Eva. E o diabo engana a Eva dizendo: olha, não podeis comer de nenhuma árvore do jardim. Não é verdade? Eva corrige o diabo dizendo: não, podemos comer de todas as árvores, exceto da árvore que está no meio. Então o diabo aí insere no coração de Eva uma dúvida: se eu não posso comer de uma das árvores, não posso comer de nenhuma. Será que esse Deus me ama? Veja, meus irmãos, às vezes tem uma coisa da qual a palavra de Deus revela de que é necessário que não mais esteja na nossa vida. Mas, e nós bem sabemos, a palavra de Deus nos iluminou, sabemos que não podemos seguir com a nossa vida com este pecado. A palavra de Deus denuncia esse pecado. E parece que tirar esse pecado de nós é o mesmo que tirar a nossa vida. Parece que Deus não me ama, vai tirar isso de mim. Logo, isso em que eu tenho apoiado a minha vida, parece que não tem mais razão de se viver. Tem pessoas que sofrem muito quando Deus lhes tira um ídolo, mas ela não sabe que é ídolo, ela apenas sofre. Mas sofre ao ponto de não mais querer viver, sofre ao ponto de dizer: não sei mais de que vale esta vida. Mas Deus estava ali tirando um ídolo. Era necessário que fosse tirado aquele ídolo. Assim também Eva ficou com uma dúvida, porque o diabo disse: olha, Deus lhe proibiu de comer desta árvore, porque quando dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses. Eva então falou: então é verdade, Deus não me ama, Ele não quer que eu coma deste fruto, porque senão me tornarei como Ele. Então Eva come do fruto. Duvida do amor de Deus. O que leva a Eva a comer do fruto? Porque ela duvida do amor de Deus. Então Eva experimenta a morte. Não significa que a Eva caiu, né? Morreu que nem a bela adormecida quando comeu a maçã. E ela morreu e só foi ressurgir a vida depois que o príncipe lhe deu um beijo. Não. Eva não morreu assim, caindo. Porém, essa morte significa separação de Deus. Ela ficou fora da comunhão com Deus. Ela perdeu a amizade com Deus. Foi uma escolha que Eva fez. Então ela se viu fora do paraíso, fora da amizade, fora da comunhão. Olha que interessante. Para salvar então Adão e Eva, que é a figura minha e sua, Deus então planta outra árvore neste mundo. E essa árvore se chama cruz. Mas diferente daquela árvore do Gênesis que nós olhávamos e ela era desejável, nós olhando para a cruz, ela não é desejável. Eu não quero a cruz. O diabo, diferente da árvore de Gênesis, que ficava seduzindo, chamando para que da árvore nos aproximássemos, aqui na cruz, o diabo tenta nos afastar. Não é verdade? O diabo tenta nos afastar. Ah, para de besteira. Você acha que Deus quer isso para você?
Se Deus quer isso para você, é porque Ele não te ama. Se lembram daquilo que o diabo inspirou tantas pessoas a dizer para Jesus, quando Ele estava pendurado na cruz? Jesus pendurado na cruz, muitos ali passavam e diziam: se é verdade que Deus o ama, peça que Ele te salve. O ladrão, como se não bastasse as pessoas que por ali passavam, o ladrão, que também estava na mesma condição de Jesus, crucificado ao lado, disse: salvou a tantos, salve então a ti mesmo e a nós também. Veja o que Jesus diz para aqueles que o querem seguir. Querem seguir-me? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz. E hoje, meus irmãos, o tema, agora podemos chegar no tema, o tema é o poder que a palavra tem sobre as pessoas. O poder que a palavra tem sobre as pessoas. Vejam só, Deus escolheu salvar a humanidade através da cruz. A cruz só pode ser abraçada por aqueles que crêem no amor de Deus. Quem não crê no amor de Deus, não pode abraçar a cruz. Padre, mas todos têm cruz? Todos têm cruz. Todos, mesmo aqueles que não creem. Porém, para os que creem, aqui é fonte de vida. Para os que não creem, é fonte de maldição. E Deus não se alegra com a morte do pecador. Quer que ele se converta e viva. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela ilumina as nossas cruzes, fazendo com que ela se torne gloriosa. Mas qual é o problema então? É que nós muitas vezes maldizemos a nossa cruz. A cruz, que é o lugar de encontro com Deus. E veja, o salmo de ontem dizia o refrão. O salmo dizia: não te esqueças das obras do Senhor. O povo ali caminhando no deserto se esquecia daquilo que Deus fizera por eles. O povo que caminhava no deserto, que chamava aquele alimento de alimento miserável, e dizia: por que nos tirastes da escravidão para morrer aqui no deserto? Aquele povo se esqueceu que Deus, com mão poderosa, abriu o mar vermelho e os fez passar a pé enxuto. Se esqueceram de que quando estavam com sede, bastou que Moisés batesse com um cajado na pedra para que dali saísse água. Se esqueceram de que quando eles estavam com um desejo de comer carne, fez com que um bando de animais passassem por eles e eles pudessem apreendê-los e então se alimentar. Se esqueceram de que quando queriam comer pão, Deus fizera descer do céu maná. Se esqueceram de que o Senhor enviou 10 pragas ao Egito, a fim de que daquela morte, daquela escravidão, eles fossem libertados. Se esqueceu. Estavam ali murmurando, estavam ali reclamando. Não subiram na cruz, não abraçaram a cruz. Veja, o deserto estava cheio das manifestações do amor de Deus. O deserto era um lugar de experiência, de que eles tinham um pai providente. Veja, meu irmão, minha irmã, você hoje está aqui nessa igreja, e Deus, a palavra que Deus hoje te dirige é: abrace a tua cruz, e tu verás que eu sou o Senhor. Abrace a tua cruz. Mas acontece que nós ouvimos mais ao diabo do que a Deus, porque o diabo fala: Deus não te quer com essa cruz. Eu não sei qual é a tua cruz. De repente essa cruz é uma enfermidade. Às vezes atribuímos as enfermidades ao diabo. Às vezes a enfermidade podem ter sido enviadas pelo próprio Deus. Uma prova disso é a primeira leitura de ontem. Quem foi que enviou aquelas serpentes abrasadoras para picar o povo? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus.
Porque Deus enviou aquelas serpentes abrasadoras para o povo. Para quê? Para tirá-los da alienação, para tirá-los do engano, para revelar a eles que Ele é Pai, e um Pai cheio de amor. Que isso? Que pai é esse que manda cobras para morder seus filhos? É a única maneira de lidar com o povo de cabeça dura, não é? Dando-lhes cobrinhas, pequenininhas, mordiam eles. E depois que essas cobras mordiam, o que eles fizeram? Passaram a rezar, né? Antes eles estavam fazendo o quê? Estavam murmurando, reclamando. Não estavam rezando, estavam murmurando. A cobrinha veio, picou, aí eles passaram a rezar. E então Deus, cheio de amor, pediu que Moisés providenciasse uma grande serpente de bronze. E eles eram obrigados a olhar para aquela serpente. Olha só que interessante. Deus pede que eles olhem para aquilo de que os aterroriza. Quem era para olhar para aquela serpente de bronze? Aqueles que pela serpente foram mordidos. O que está te mordendo? O teu matrimônio está te mordendo? Você está maldizendo o teu matrimônio? Palavras de maldição, reclamando? Onde eu estava com a cabeça quando eu me uni a essa mulher? Neurótica, reclama de tudo. Nunca está satisfeita. Olha que eu estou a trabalhar o dia inteiro. Chego em casa, pensando que vou encontrar um descanso. Está a mulher reclamando. Uma ladainha que se repete todos os dias. E olha, ela é detalhista, né? Você chega para a mulher e fala assim: mulher, como foi o teu dia? Ela não vai falar como homem, né? Ah, foi bem. Pergunta para o homem assim: como foi o teu dia? O homem fala: pô, foi ótimo, graças a Deus, muito bom. A mulher vai dizer: olha, amor, eu acordei 7 horas da manhã, logo assim que você saiu para trabalhar. Escovi os dentes. Tu acredita que quando eu escovi os dentes, eu olhei para o espelho, ele estava sujo de pasta de dente, eu não sei quem foi. Eu acho que foi o Pedrinho. Depois, amor, tive que dar banho nas crianças. Não é bem por aí? A mulher é bem detalhista. Isso não é defeito não, hein? Isso é uma riqueza. Mas vejam, às vezes aquilo que é presente de Deus, nós consideramos como alguma obra do diabo. Às vezes, o seu próprio filho se rebelando contra você. O seu filho desobediente. A nossa tendência muitas vezes é dizer o quê? É o diabo, só pode. Padre, preciso de exorcismo. Vai lá, joga uma água benta na minha casa para poder ver, porque esse menino não era assim não, esse menino, a nossa tendência muitas vezes é demonizar tudo aquilo que nos faz sofrer. Padre, então não deve se fazer isso, que tem que se fazer. Diferente do povo de Israel, nós devemos louvar a Deus por todas as coisas. Só não se pode louvar a Deus pelo pecado. Mas podemos louvar a Deus pelo pecado ter provocado a nossa aproximação de Deus. Porque veja, às vezes você estava se orgulhando muito. O orgulho é um pecado do qual não se enxerga muito facilmente. Estamos levando uma vida muito disciplinada, muito regrada, e aí Deus permite, não faz isso, claro, porque Deus não leva ninguém ao pecado, mas Deus permite então que caiamos num pecado para que nos recordemos de que só há um santo. Esse santo se chama Jesus Cristo. E a Ele é a quem devemos recorrer para sermos salvos. É a Ele. Eu não sou santo, eu não sou melhor do que o outro. Preciso buscar minha salvação em Jesus. Então, por isso eu posso até louvar: Senhor, obrigado, porque faço experiência com o
teu perdão, com o teu amor de pai, que me abraça com misericórdia, que me abraça com ternura e não me rejeita, porque tu não queres a minha morte, mas queres a minha vida, e por isso dá-me novamente a chance de viver. Devemos louvar por tudo, meus irmãos. Louvar pela enfermidade, louvar pelo filho que está se rebelando, louvar pelo matrimônio, ainda que lhe esteja sendo muito difícil levá-lo à frente. Porque louvar é bem dizer, devemos bem dizer. Veja, mulher, de repente você chega na sua casa e se depara com um homem sentado no sofá, de bermuda, chinelo, segurando um caroço que ele chama de barriga. E aí você se pergunta, quem é? Até que ele lhe saúda e você percebe, é o meu marido. Não, porque não é aquele com quem você se casou, ele se transformou, né? Ficou barrigudo, perdeu alguns cabelos e tal. Está ele lá na sala. O padre vai falar, parece meio engraçado, mas veja, muitos casais se amaldiçoam dizendo, amor, como você está barrigudo. Amor, tu está muito estranho. Amor, olha aqui a foto, como é que você era quando nós nos casamos. Vai colocando a outra pessoa para baixo. Tem homem também, que fala para a sua mulher, olha, mulher, quando eu te conheci, você não era assim não. Ou então, a tua irmã está mais conservada que você. Não é? O pessoal está rindo é porque já ouviu isso. Estou brincando. Mas não é? Aí você pensa que está ajudando? Não, você está amaldiçoando. Você está tirando da pessoa a autoestima. Padre, então o que eu devo fazer? É mentir? Não. Você não tem que mentir. Você tem que profetizar. Você tem que abençoar. Porque aquela pessoa deixou de ser o lindão só porque a barriga cresceu? Deixou de ser lindão porque não tem mais tanquinho, tem uma máquina de lavar? Essa pessoa que te suporta, essa pessoa que está ali de pé ao seu lado, ainda que com seus limites, essa pessoa que te atura, deixou de ser a linda, porque agora lhe aparecem os cabelos brancos? Porque não tem mais aquele vigor de antes? Por isso nós precisamos, meus irmãos, bendizer a Deus frente às nossas cruzes. Se o povo no deserto bendizesse a Deus pelo deserto, Senhor, obrigado, porque desde que então saímos lá do Egito, temos visto que Tu és um Pai, que não nos deixa faltar nada de que é necessário para ser feliz. De fome não morremos, de sede não perecemos. Tu nos providencia tudo de que é necessário. Ainda que não nos dê aquilo que queiramos, o Senhor não nos deixa faltar nada. E de nós não tira nada de que faz a vida bela, de que faz a vida prazerosa. Disse o Papa, Cristo não nos tira nada. Pelo contrário, Ele nos dá tudo. E veja, se ganhamos aquilo que talvez desejássemos, talvez de Deus nos afastássemos. Às vezes fazemos planos, Senhor, eu falo por mim, eu trabalho em Seropédica, meu ministério é exercido em Seropédica, quilômetro 50, é próximo à Universidade Rural. Minha paróquia, a universidade não está dentro da minha paróquia, porém, muitos alojamentos, enfim, alguns jovens moram na redondeza da paróquia e vão para lá. E eles falam, padre, está muito difícil ficar longe da família, porque eles vêm de outros estados, estudar aqui em Seropédica. E, padre, eu queria tanto que Deus providenciasse uma menina que eu pudesse namorar, sabe, ser uma amiga que me ajudasse a estudar, que a gente pudesse caminhar junto. Eu me sinto muito só, é uma carência muito grande, tão longe da família, me sinto mais frágil. E eu não quero, padre, ficar indo nessas festas, ficando com um, com a outra. Padre, eu queria uma mulher que...
Deus então providencia a mulher. E então esse jovem nunca mais aparece na igreja. Por quê? Passa a idolatrar. Amar mais o presente de Deus do que ao próprio Deus. Não devemos amar, devemos ter cuidado de não amar mais as coisas que Deus dá do que propriamente a Ele. Às vezes pedimos muitas coisas a Deus, esquecemos de pedir a Ele próprio. Quem tem a Deus tem tudo. Então vejam, meus irmãos, hoje estamos falando aqui de palavras, né? E a palavra de ordem do Senhor é que confiemos no seu amor. Confiar no amor de Deus. Mesmo que tudo ao seu redor pareça estar lhe dizendo o contrário, confie no amor de Deus. E um sinal de que confiamos em Deus é de que nós estamos louvando. Só louva, só agradece quem confia. Senhor, eu não compreendo, Senhor. Eu não compreendo porque isso se dá na minha vida. Se eu me preparei, se eu tudo calculei, parecia que tudo ia bem, e agora parece que tudo foge do meu controle. Contudo eu te louvo, Senhor, porque nenhum mal me acontece que não passe pela tua permissão. E se tu o permitiu, é porque desse mal o Senhor tirará um bem ainda maior. Um bem ainda maior. Veja, então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele bendizia a Deus. Jesus Cristo subiu na sua cruz, bendizendo ao Pai, confiando no amor do Pai, que não o deixaria envergonhado. Nós vemos no Salmo de hoje, o Salmo de hoje fala isso: Senhor, eu sei em quem coloquei a minha esperança, eu não sairei envergonhado. Jesus Cristo não ficava pedindo, salva-me Pai, o tempo todo. Jesus Cristo mais bendizia, porque sabe que Deus já tinha a sua história, a sua vida no poder de suas mãos. E veja, a vida de Jesus não é diferente da sua. A sua vida também, meu irmão, minha irmã, está no poder das mãos de Deus. Deus tem no controle de suas mãos a sua vida. E ainda que tudo lhe pareça perdido, Deus fará sair um bem ainda maior, se você se lançar com confiança à sua providência. Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que, nesse instante, pudéssemos fazer uma experiência com o poder de Deus. Queremos fazer experiência com o amor de Deus. Queremos fazer experiência com a força de Deus. E esta força, esse poder, esse amor de Deus tem um nome. O seu nome é Espírito Santo. Nós queremos fazer experiência com o Espírito Santo. Aquele que faz crescer em nós a confiança em Deus. É o Espírito Santo, é Ele o responsável em fazer com que a nossa confiança em Deus cresça. Se confiamos em Deus, tudo mais Ele fará. Confia no Senhor e o mais Ele fará. O Senhor tem a salvação da sua vida em suas mãos. O Senhor tem saúde para você, saúde física, espiritual e emocional. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode te salvar de uma enfermidade física, se isso for contribuir com a tua salvação, ou seja, com a tua saúde integral. Se na verdade o que for colaborar com a tua saúde integral seja uma enfermidade, ela ali permanecerá. Mas eu chamo você, em nome da igreja, a confiança em Deus, de que Ele sabe aquilo de que é melhor para as nossas vidas. Confie na palavra do Senhor.
confie na sua condução, confie no seu direcionamento. O que Deus tem para nós é bem melhor do que aquilo que nós desejamos, porque a nossa visão ela é limitada, mas Deus tudo vê, tudo conhece. Por isso eu convido você a ir pedindo o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, eu preciso de vós. Vem, força do alto, vem, poder dos céus, vem como um vento impetuoso. Converta-me, dê-me um coração agradecido, um coração que não amaldiçoa, mas um coração que bendiga por todas as coisas. Eu convido você agora a bendizer a Deus por aquilo que talvez tenha sido fonte de dor para você. Não tenha medo de bendizer a Deus pela cruz que Ele lhe confiou. Fala: Senhor, muito obrigado. Se Tu permites esta dor, se Tu permites esse sofrimento, é porque daí resultará uma alegria tão grande que eu jamais experimentei em toda a minha vida. Se a provação tem sido grande, é porque grande será o Teu mover na minha vida, na minha história. Enquanto, Senhor, Tu trabalhas pela minha salvação, eu irei Te louvando por todas as coisas. Vai bendizendo a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha história. Tu és perfeito, Senhor. Tu és bom em toda a obra que realiza. Obrigado pelos meus pais. Agradeço a Deus pelos pais, que muitas vezes são alvo de tantos julgamentos, de tantas condenações. Bendiga a Deus. Senhor, obrigado pelo meu pai, ainda que ele tenha sido violento, ainda que ele não tenha honrado a minha família, eu Te bendigo, Senhor. Eu suspendo todo o juízo que eu lancei sobre o meu pai. Eu suspendo, Senhor, toda a condenação que eu sentenciei sobre o meu pai. Bendiga a Deus. Obrigado, Senhor. Eu não sei, eu não compreendo. Eu não compreendo, Senhor, porque muitas coisas se deram na minha vida. Mas eu sei que em nenhum instante Tu te separaste dela. Tu não te separaste da minha história, Senhor. Foi Tu mesmo que me presenteaste com o meu pai. Ele com aqueles limites, ele com aquelas fraquezas. Talvez, Senhor, naquilo que foi o meu pai, naquela ausência dele, Tu quisestes se revelar como um pai próximo. Através daquela ausência, daquele distanciamento do meu pai, Tu quisesses então fazer saltar aos meus olhos de que o Pai eterno sois vós. Por isso, Senhor, eu Te bendigo pelo meu pai. Eu Te bendigo por tudo aquilo que ele pôde providenciar à nossa casa. E se ele foi negligente, eu também Te bendigo, Senhor. E eu libero perdão para ele, porque só Tu pode julgar. Tu é quem sabe de todas as coisas. Senhor, eu quero Te bendizer pela minha mãe, aquela que me levastes por muitos meses em seu ventre. Eu bendigo pela minha mãe, eu Te bendigo pela sua resistência, pela sua força, pelos seus cuidados a mim. E se ela um dia me faltou a atenção, se um dia ela faltou com os seus cuidados, eu suspendo todo juízo. Eu bendigo pela minha mãe, eu bendigo pela sua vida.
Eu bendigo pela sua história. Senhor, eu abençoo a minha mãe nesse instante. Eu abençoo a minha infância, Senhor. Eu te agradeço pela minha infância. Eu te agradeço pelos todos os amigos que tu permitiste que eu fizesse, que eu me relacionasse. Eu quero te bendizer, Senhor, pela minha escola, pelas vezes em que meu pai, minha mãe me conduziram à escola. Eu te bendigo pelos professores que lá eu conheci, por aqueles que me educaram. E se lá, no ambiente da minha escola, eu pude recolher alguma palavra de maldição, que até hoje condiciona o meu viver, eu peço, Senhor, que tu exorcize, que tu tire essa palavra, a fim de que eu possa seguir mais livremente. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Como um vento impetuoso, vem, Espírito Santo de Deus. Vai trazendo cura ao nosso coração. Vai trazendo cura a todos os relacionamentos que pudemos estabelecer ao longo da nossa infância. Se na nossa infância nós fomos violentados por palavras agressivas, por palavras de ódio, por palavras de desamor, por palavras de indiferença, por palavras cheias de comparação, com a intenção de me inferiorizar. Eu quero te bendizer, Senhor, porque se essas palavras a mim até chegou, é para que de ti hoje eu mais se aproximasse, pedindo a vós a cura, pedindo a vós a libertação, pedindo a vós a salvação. E é só de vós que pode vir toda essa graça. Por isso eu peço, Espírito Santo, ajuda-me a olhar para a minha história, a olhar para a minha vida com um coração mais agradecido. Eu preciso, Senhor, eu preciso que o Espírito Santo abra os meus olhos e possibilite que eu olhe a minha história com um olhar de bênção. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Cantemos todos. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? O Senhor sempre esteve perto. O Senhor sempre esteve perto de você. Na sua mais profunda dor, o Senhor ali esteve. Se o Senhor traz a tua memória, se o Espírito Santo traz agora, nesse instante, a tua memória, alguma violência da qual você tenha sofrido na infância, não resista. Encare esse sofrimento como que aquele povo que foi picado pela cobra teve que encarar aquela serpente de bronze. Talvez não lhe seja muito agradável trazer todas essas coisas à memória. Talvez lhe cause um grande desconforto olhar para aquilo que lhe mordeu, aquilo que lhe parecia tirar a vida. Mas o Senhor hoje te convida a contemplar aquilo que um dia te fez sofrer. Porque o Senhor tomará isso
trampolim da tua salvação. O Senhor tomará este acontecimento. Não resista em entregar a Deus esta dor. Não crie resistência. Deixe que o Senhor se sirva desse sofrimento para lhe salvar, para fazer com que a partir dele você experimente o amor de Deus. Através da cruz de Jesus Cristo, o Senhor experimentou o quanto o Pai o amava, porque não o abandonou às mãos da morte, mas o ressuscitou ao terceiro dia. Não carregue essa cruz sozinha, não carregue essa dor sozinho. Entregue ao Senhor, se confie ao Senhor, e o mais Ele fará. Vai entregando esta dor, vai entregando ao Senhor esse sofrimento. Se você se sentiu inferiorizado, se você recebeu palavras de humilhação, palavras de julgamento, se a você foi levantado calúnias, ainda tão jovem, ainda na adolescência, foi levantado falso testemunho, e teus pais não lhe deram crédito, e teus pais confiaram em quem mentiam contra a sua vida. Não se revolte, não se rebele, não reclame, não murmure, dê lugar ao louvor, dê lugar à adoração a Deus. Deixe que o Senhor entre nesse acontecimento. Diga: Senhor, muito obrigado. Como Maria, como Nossa Senhora das Dores, que não compreendeu muitas coisas, mas guardava tudo em seu coração. Eu quero, Senhor, guardar no meu coração todos esses acontecimentos. Não quero deles me esquecer, não. Eu quero deles me lembrar, sabendo de que ali tu estavas também. Tu esteve todo o tempo, me amando, me acolhendo. Eu que não enxerguei, eu que não me abandonei, mas tu, Senhor, nunca se ausentou da minha vida. Senhor, eu quero te bendizer pela tua presença. Eu quero te louvar, Senhor, pelo teu amor de Pai, que jamais ficou indiferente à minha dor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha adolescência, obrigado pela minha juventude. Obrigado, Senhor, porque muitos livramentos se deram na minha vida. Muitos que eu nem mesmo saberei, até que contigo na eternidade eu me encontre. Senhor, eu quero te bendizer por todos os livramentos. Senhor, eu quero te bendizer por toda a salvação, por tantos males que o Senhor me preservou. Convido você agora, meus irmãos e irmãs, a bendizer a Deus pelo dia de hoje. Bendiga a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por hoje, pela minha vida, por eu estar aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo conduziu os meus pés até esta igreja, para que por ti fosse curado. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está iluminando meus passos, para que no futuro eu não venha tropeçar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é luz. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é bênção. Obrigado, Senhor, porque tu és um conselheiro admirável. Quem dá direção à minha vida não são os homens poderosos. Quem dá direção à minha vida não é a minha razão. Quem dá direcionamento à minha vida é a tua palavra. Ela tem poder sobre a minha história. Eu me confio à tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés. E se estou debaixo da tua palavra, eu não sairei enganado, eu não me decepcionarei, pois tu és, Senhor, pois tu és um Pai cheio de amor, um Pai que abraça todo pecador com ternura, com misericórdia. Eu te adoro, Senhor, pelo poder da tua palavra. Eu te adoro, Senhor, porque por meio da cruz
eu experimento tanto a tua providência, quanto a tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque nada e ninguém poderá resistir se contigo estamos. Tudo cairá por terra, toda palavra de maldição que até o dia de hoje nos direcionava, toda palavra de maldição que até o dia de hoje nos condicionava a tomar decisões erradas, a fazer escolhas que nos levavam ainda mais de ti se separar, elas caem por terra, porque nada poderá resistir ao teu poder, nada poderá resistir ao teu sangue que se derrama, ao teu sangue que faz brotar vida. Cantemos, quem poderá? Existe uma chaga no coração de Jesus, uma chaga que é obra de uma lança que o transpassou. É nessa chaga que hoje o Pai recolhe todos os seus filhos que aqui estão. O Senhor está te recolhendo para passar por onde passou esta lança, porque ali brota sangue e água, ali brota a misericórdia, ali brota o amor do Pai, que nos lava nesse instante, que nos purifica, nos santifica e faz nova todas as coisas. Convido você a estender as suas mãos e bendizer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu coração. Obrigado, Senhor, pela água do teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abre novos caminhos. Obrigado, Senhor, porque quem abraça a sua cruz não será confundido. Eu abraçarei a minha, seguro de que é de vós, ó Pai, que virá a minha salvação. Passando por esse coração, passando pelo coração chagado do teu filho, ó Pai, sou tomado por uma coragem, sou tomado por uma ousadia, sou tomado por uma fé, por uma confiança de que, estando eu refugiado no coração do teu filho, não há o que temer. Nada temerei, nada temerei, nada poderá me amedrontar,
Pois o Senhor é o meu guerreiro, o meu forte guerreiro, que garante a vitória. Seguirei como seu soldado, não sairei desta tropa, não me acovardarei, porque sei que em Jesus eu sou mais que vencedor. Não é a fome, não é a nudez, não é a perseguição, não é a calúnia, não é o pecado, nem é mesmo a morte que me separará do amor de Deus. Porque sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Aplauda o teu Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Glórias e louvores sejam dados a Ti. Toda honra, toda adoração. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado. Vamos agora nos voltar à imagem de Nossa Senhora. Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, ela é retratada como uma senhora com 7 espadas atravessando o seu peito. 7 dores profundas sentiu Nossa Senhora. Mas para cada dor que ela sentia, ela recebeu a consolação de Deus, como hoje, nesta noite, acabamos de receber. Queremos confiar o nosso futuro aos cuidados desta mãe. Maria, receba o nosso amanhã, receba o nosso futuro, ajude-nos a jamais nos separar de Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos a receber dele todas as consolações de que precisaremos para nos manter de pé diante de nossas cruzes. Ajuda-nos a ser fiéis ao Evangelho. Consagramos a Ti, Maria, esse instante e aquilo que está por vir. Cantemos. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, Eu me ofereço todo a vós. eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova a minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, Tudo que sou, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.